Olá, começa agora mais uma edição do ASN TV. Nós estamos aqui na sede sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde acontece o primeiro simpósio adventista de solidariedade, que foi organizado pela ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Está participando deste simpósio o Dr. Wagner Kuhn. Ele é um brasileiro que já atua há muitos anos no exterior e há 9 anos ele está na Andrews University. Ele conversa agora com a gente sobre a relação que existe entre pregação do Evangelho e a solidariedade. Acompanhe. Pastor, qual deve ser a relação, talvez o equilíbrio entre pregação do Evangelho, a teoria e a prática, o lado social, solidariedade? Uma coisa vai com a outra. Por exemplo, você não pode ver o teu próximo diferente de que você vê você. Por exemplo, você quer que ele esteja bem e você fala a palavra para ele. Então, muitas vezes, ao falar a palavra de Deus, ele também tem outras necessidades. Uma coisa não pode estar separada da outra. Mesmo muitas vezes quando a gente fala, por exemplo, a Igreja Adventista tem que pregar o Evangelho, tem que pregar a Bíblia. Nós não enfatizamos o lado pessoal do ser humano, esse lado concreto, esse lado físico, as pessoas que sofrem em hospitais, as pessoas que estão desavantajadas na sociedade. Eles são o meu próximo. E para eles eu tenho que demonstrar a ação da palavra. E essa ação da palavra vem em forma concreta. Porque nós não podemos dividir o ser humano. Nós somos um ser inteiro, né? Corpo, mente, espírito. E é esse ser inteiro que ele se alimenta, ele pensa, ele sente, ele sofre. Ele tem que ser vacinado, entende, Márcia? Então, ao mesmo tempo que você fala do amor de Deus, ou das boas novas, ou da breve volta de Jesus, ou você fala do cuidado do corpo, né, como doutrina, como crença, como algo que você realmente quer, como são valores espirituais superiores, ao mesmo tempo, os valores espirituais têm o componente físico. O componente mental, ou seja, através da educação, através da medicina. Por isso que Deus deu essa oportunidade para o ser humano, né? As universidades, a educação, a medicina. Ao mesmo tempo deu as fazendas para produzir o trigo, que resulta no pão. E Deus dá isso para todo mundo. E todo mundo tem o mesmo direito de receber a palavra e de receber o pão. O senhor acha que houve algum momento em que houve um certo desequilíbrio entre pregação do Evangelho e o social? Toda a história humana é uma história de desequilíbrio. Quando você empurra o pêndulo para um lado, você tem desequilíbrio. Quando você vai para o outro lado, ao mesmo tempo você tem desequilíbrio. Eu não estou falando o equilíbrio como simplesmente você tentar, muitas vezes, comprometer-se. E às vezes você quer ser equilibrado no sentido de comprometer-se, não fazer tanto nem para lá nem para cá. Não, o equilíbrio é onde as coisas se harmonizam, né? E é onde Deus é visto. Aí há equilíbrio, mesmo em meio a torturas, mesmo na prisão, mesmo num campo de concentração. Às vezes há equilíbrio, porque Deus aí é visto. Pastor, e de forma prática, como ajudar e ser realmente efetivo nessa ajuda, né? Que essa ajuda chegue realmente, não só à mente, né, às necessidades, mas ao coração das pessoas. Olha, é muito importante, por exemplo, você ver o próprio exemplo de Ellen White. Ellen White, ela falou muito sobre a beneficência social, sobre a caridade, como algo que acompanha lado a lado, junto, integrado, não pode separar. Por exemplo, ela tinha crianças que viviam na sua casa, ela adotou crianças. Eles foram educados por ela. Então veja, isso é um grande dilema hoje na nossa sociedade. As pessoas dão uma ordem, ou seja, falam alguma coisa, no caso dos pais, exigem alguma coisa dos filhos, através da palavra, através de um pedido, né, que é verbal, mas as suas ações, as ações dos pais, são dissonantes, são divergentes daquilo que ele fala, daquilo que ele exige. E às vezes os pais dão uma ordem hoje, um faz um pedido hoje, meu filho, faça isso. Amanhã ele faz outro pedido. Ou mesmo, dentro da mesma hora, ele dá 2, 3 ordens para as crianças. E as crianças ficam confusas. O que será mesmo que eu devo fazer? E nenhuma desses pedidos que meus pais fazem para mim, eles vivem, eles cumprem. Por exemplo, pesquisas já foram feitas em muitos lugares. Os elefantinhos que perdem os pais por causa da extração do marfim, eles ficam sozinhos, eles ficam confusos, eles ficam no caos. São os elefantes mais violentos,
e os mais problemáticos que existem. Por quê? Eles indiretamente estão recebendo muitas ordens. O que eles veem é diferente daquilo que eles estavam acostumados a ver. Pais bondosos, pais passivos. Então, nesse caso, eu poderia dizer que nós só integramos, nós só podemos ensinar, podemos mostrar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus que vem ao mundo através de Cristo, quando nós vivemos o que Ele viveu, quando nós fazemos o que Ele fez. A nossa palavra, o nosso pensamento está em conformidade e em acordo com aquilo que a gente faz. Obrigada, Dr. Wagner, pelas informações. Fica aí para a gente a importante relação que existe entre pregação do Evangelho e solidariedade, mas desde que nós realmente vivamos na prática o que a gente prega. Um grande abraço, semana que vem a gente se vê.